Olha, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí realizou uma coletiva de imprensa e detalhou sobre a situação da seca em todo o nosso estado. Acompanhe. O que parecia ser apenas uma sensação térmica se mostra agora uma preocupação. Agora é oficial. A estiagem está configurada em 100% do território piauiense, 3 meses antes do que era esperada. A informação é da Secretaria de Meio Ambiente, que trouxe dados preocupantes. A seca, ela já se configura como grave em 18% de todos os municípios da região sudeste do estado. Medidas estão sendo adotadas para tentar minimizar os problemas. Claro que os recursos são limitados, sejam federais ou estaduais, mas acontece que o federal tem muito mais recursos. Então, por isso a nossa preocupação de quanto antes capacitar as prefeituras para que elas tenham essa capacitação nesse sistema S2ID, que é a exigência do governo federal, e além disso a criação dos conselhos de defesa municipais. Então o Estado está dando todo o apoio aos municípios nesse sentido. Então esses 126 municípios, antes eram menos de 50 que tinham sido decretado emergência por meio do governo federal, então já mostra que essa ação inicial de organização das prefeituras, isso está acontecendo para que possa ter um planejamento e esses recursos cheguem o quanto antes e a gente possa ter eles no período que precisar, tendo em vista a seca que deve se alastrar aí até o final do ano. Os eventos climáticos extremos também atingiram o Piauí, mudando a configuração de fenômenos já conhecidos. A gente tinha a perspectiva de uma laninha se estabelecer. Com a laninha se estabelecendo, nós íamos ter uma incursão maior de umidade, que ia trazer chuva. No entanto, ela não se estabeleceu, ela permaneceu neutra. Então, além disso, nós tivemos aí uma TSM, que é a temperatura superfície marinha aquecida, que alterou essa relação entre atmosfera e oceano, que trouxe essa irregularidade de chuva. Um esforço concentrado foi montado pelo governo do estado para apoiar as famílias, até porque a estiagem pode avançar para 2026. Nesse caso, existe uma perspectiva de que essa seca possa se estender também para o ano que vem? E tem essa expectativa de que se estenda, mas só que a gente faz essa análise a cada 3 meses, Então, nós vamos fazer uma nova análise agora dia 27 para ver como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos 3 meses, avançando ali até agosto, setembro. E aí a gente já pode dar uma resposta melhor com relação à questão da seca. Mas até dezembro ela tem uma perspectiva de andar avançando ainda a seca grave. Realmente tem prejudicado muitas famílias, que têm perdido suas produções, têm perdido seus animais, mas que a gente está tratando essas ações de forma a mitigar isso ou eliminar o quanto antes. Então, o que a gente está podendo fazer é isso. Há, claro, muitas demandas por parte das prefeituras e o que a gente fez nesse movimento, o governo do estado ele vai ter um recurso a ser aplicado, tanto do Tesouro Estadual quanto de projetos do Banco Mundial que já estão em andamento, então tem ações em andamento, como, por exemplo, controle de barragens, a questão também das cisternas. Lamentável. Uma preocupação agora, professor Wesley, que se estende para todo o estado do Piauí, não só para este ano de 2025, mas quem sabe também para 2026. É essa a preocupação e vai continuar o monitoramento. E aí eu quero fazer uma correção, porque eu disse lá que sobre a região sudeste, eu vou trazer os dados corretos. Olha, a seca está configurada em 100% do nosso território do Piauí. Mas vamos lá, ela é considerada fraca em 54 municípios, que corresponde aí a 22% de todo o estado do Piauí. Ela é considerada moderada, a seca moderada, em 165 municípios, que corresponde a 60% do estado. E ela é grave em 60 municípios, que corresponde a 18%. E esse grave, ele está concentrado na região sudeste do Piauí. Aí sudeste, você pega lá Paulistana, região de Picos, enfim, aquela região ali sudeste é que realmente a situação está muito grave. Uruçuí também termina entrando nessa conta, Uruçuí e toda aquela região. Portanto, essa é a grande preocupação que vai afetar principalmente o pequeno produtor, aquele que não tem, por exemplo, irrigação, não tem poço para fazer irrigação, e esse deve sofrer bastante. Por isso o Estado está agindo para que se possa, digamos assim, ter uma situação ainda mais grave. E o importante também é esse apoio das prefeituras
terem um decreto reconhecido a nível federal para receber também esse aporte financeiro e assim garantir que pelo menos não se sofra tanto o pequeno produtor. A nível de Estado, a Secretaria do Meio Ambiente detalhou o que tem feito, quais as ações para amenizar os impactos da seca e não só agora, mas a médio prazo, para evitar transtornos futuros também? Eu até cheguei a perguntar para o secretário sobre algumas adutoras que poderiam ser, que sim, digamos, são investimentos altos e que estão aí realmente tentando fechar com o governo federal algumas parcerias e que deve sim, para um futuro muito breve, se ter uma situação mais resolvida. Então é o que se espera. Uma outra coisa, não foi dito pelo secretário, mas a gente já teve essa informação, é de que a Águas do Piauí ela deve trabalhar fortemente também e que no futuro esse trabalho deve ser na redução dos efeitos da estiagem, porque ela vai garantir que essa água possa chegar também às cidades que hoje, por exemplo, não tem, como é o caso em Marcolândia. Enfim, agora o principal, o que a SEMAR está fazendo? Monitorando as barragens para evitar o desvio de água, porque tem muita gente que termina fazendo desvio de uma forma ilegal, irregular. Para propriedades particulares. Isso, então eles estão barrando esse tipo de coisa, estão monitorando para evitar. A construção de cisternas, ela vai ser importante para poder receber água dos carros-pipas. A operação pipa do Estado está mantida, assim também como a do governo federal, pelo menos até aqui, não tem nada que atrapalhe. Então, é aquela história, é tentar realmente ver se isso do planejamento se configura na prática, lá na ponta, para quem realmente precisa. Lídia, nós não estamos falando aqui de nenhuma novidade, de nenhum fenômeno inédito, pelo contrário, historicamente, o Piauí, o Nordeste, as áreas do semiárido sofrem com a falta do abastecimento de água, com a certeza da capacidade de água disponível para atender toda a população. Então, de fato, essas políticas mais resolutivas devem ser levadas mais a sério. Aliás, aí nesse ponto dessas grandes obras, o governo do estado já contratou empréstimos e algum desses empréstimos tem esse destino também, de combater a seca no sentido de levar água ao semiárido com essas obras que são realmente o que é capaz de resolver o problema. A Operação Carro-Pipa é importante no momento mais crítico, porque as pessoas precisam de água, os animais também precisam beber, precisa ter Operação Carro-Pipa. Mas a gente sabe que essas operações, elas por muito tempo vivem ali cercadas, às vezes, de denúncias, de irregularidades. Há quem diga que há uma verdadeira indústria da seca, em volta dessas operações carro-pipa. Então, é preciso, de fato, fazer aquilo que vai acabar, de fato, amenizar a situação que são as grandes obras. Então, é importante a gente até saber nesse momento, em que pé está esse andamento dessa concessão, da Águas do Piauí. Quando a Águas do Piauí realmente vai começar a funcionar, eles vão começar a atuar por quais municípios, São 223 municípios, Talvez alguma região vai ter início primeiro do que outra. É importante a gente trazer essas informações aqui para a população, para que fique bem claro isso. Até incluiria 224, porque a zona rural de Teresina também vai ser atendida pela Água do Piauí. Enfim, deve apresentar aí um planejamento em breve. A gente, claro, vai acompanhar tudo para poder trazer para vocês as informações. O que a gente fala aqui, por exemplo, são adutoras como a adutora do Sudeste, uma adutora importante que ali pega, salvo engano, Padre Marcos, chega ali para Marcolândia. Enfim, é importante para uma série de municípios que ficam ali num perímetro de muito estiagem, sofre bastante. E é importante, sim, que a gente veja obras como essas que estão paradas há décadas, possa finalmente ter uma serventia. Não só para o abastecimento doméstico, mas sim, também para a agricultura, investimentos maiores que já trazem um benefício econômico. Meu amigo, olha, eu já tive Marcolândia algumas vezes e é impressionante como você chega nas casas, você chega na cozinha, lá você tem uma cisterna, a pessoa cava lá uma cisterna enorme no meio da cozinha, aí é só levanta aqui uma tampinha, baixa um balde, puxa a água, tampa. É assim, na maioria das casas que tem lá em Marcolândia. Em várias que eu tive, tem exatamente esse artifício. Por quê? Porque até hoje não existe um metro de cano. Por quê? Porque não tem água, certo? A água vem de Araripina, no Pernambuco. Impressionante. Por quê? Porque é a cidade do Piauí que está mais alta em relação ao nível do mar.